Olá, sejam bem-vindos ao curso de História do Paraná. Essa é a aula 1, onde vamos falar da história do Paraná antes de vir a ser Paraná. É preciso chamar a atenção para o fato de que a emancipação política do Estado do Paraná é algo recente. Em 1853 foi criada então a província do Paraná. Desde então tem essa história de uma entidade política que é o Paraná. Antes disso, portanto, os séculos 16, 17, 18, para não falar dos outros séculos anteriores à ocupação portuguesa, que temos uma história então dos territórios, dos povos que ocupavam esses territórios antes de se tornar Paraná. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Bom, o primeiro ponto que merece ser ressaltado é o seguinte: assim como toda a América do Sul, América Central, América do Norte, enfim, todo o continente americano era habitado por povos indígenas antes da chegada dos europeus, o território que hoje constitui o estado do Paraná também. Haviam dois grandes grupos naquela região, que eram grupos dos Gês, do Tapuias, que era um grupo indígena menos desenvolvido em termos de artesanato e de vida social, também era muito menos amistoso com os europeus. E havia o grupo dos Tupis-Guaranis, né? Também é bom frisar que essas duas grandes etnias, né, os Gês e os Tupis-Guaranis, estavam espalhados pela maior parte do território brasileiro. Agora já os Tupis-Guaranis eram mais amistosos na relação com os europeus. Havia esses dois grandes grupos, né? E o contato que vai se estabelecer entre eles também com dois grandes países europeus, Espanha e Portugal. Preciso lembrar que o Tratado de Tordesilhas reservava uma pequena parte do território que hoje a gente chama de Brasil aos portugueses. Uma parte bastante pequena, englobava apenas um pedaço do litoral paranaense. Portanto, pelo Tratado de Tordesilhas, que foi estabelecido em 1492 entre Espanha e Portugal, a maioria do território que hoje constitui o Paraná pertencia à Espanha, na verdade, certo? Os portugueses vão colonizar principalmente a região de Paranaguá, que é a cidade litorânea, enquanto os espanhóis vão estabelecer o território das missões e das reduções, já naquele território que era considerado espanhol, principalmente através dos jesuítas, missões de catequização dos índios, em troca de trabalhos forçados dos índios, era o chamado sistema de encomenda. E esses espanhóis, estabelecidos lá então pelo que viria a ser o território paranaense posteriormente, eram chamados de adelantados, ou seja, os adiantados em espanhol. Os mais importantes desses adelantados tinha sido Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Em 1540, fez uma incursão pelo território paranaense, passando por Foz do Iguaçu, por Curitiba, com mais de 400 homens, sua tropa, e sendo guiado pelos Guaranis. Os espanhóis vinham lá do Peru e buscavam uma passagem, um caminho interoceânico, ou seja, do Pacífico ao Atlântico. E descobriram então um caminho indígena que já existia, né, passando pelo Peru, Paraguai, pelo estado paranaense, até chegar a São Vicente, no litoral paulista. Esse caminho é conhecido como o caminho de Piabiru, ou Piabiru. Você pode acompanhar o mapa aí também. Com relação à colonização portuguesa e espanhola, é bom frisar que, embora os portugueses tenham chegado já por volta de 1500 ao território brasileiro, os portugueses passaram a investir na colonização do território brasileiro a partir de 1530. Já os espanhóis começaram as incursões dos adelantados 15 anos antes, em 1515. Então é bom ter em mente, primeiramente, isso aí. A maioria do território paranaense
no século XVI, estava sob jurisdição espanhola, e um dos principais focos os principais focos de ocupação eram jesuítas de origem espanhola. Sobre a constituição das fronteiras paranaenses, é bom lembrar que no século XVI o Brasil era dividido em capitanias hereditárias. E o litoral norte do Paraná, na época, pertencia à capitania de São Vicente, e a capitania de São Vicente pertencia a Martim Afonso de Souza. Havia também a capitania de Santana, pertencente a Pero Lopes de Souza, do qual o Paraná, outra parte do estado paranaense, fazia parte. É bom lembrar que em 1660 há uma subdivisão e é criada a capitania de Paranaguá, que até a época vai ser a cidade mais importante do Paraná, pelo fato de ser uma cidade litorânea. É bom lembrar que a colonização portuguesa ela custou muito a adentrar no interior do país. Então, todo o rastro da civilização portuguesa no Brasil, ele segue o litoral e as proximidades do litoral. Embora tenha sido criada em 1660 a capitania de Paranaguá, em 1723 a coroa portuguesa vai readquirir os direitos da capitania das capitanias. Entanto, em 1723 a coroa portuguesa vai readquirir algumas capitanias, seus mandatários. Então vai fazer um rearranjamento da situação das terras dessas capitanias. Então, por exemplo, Paranaguá vai se tornar uma comarca da capitania de São Paulo, depois vai ser criada a capitania do Rio Grande do Sul e depois a de Santa Catarina, certo? O Paranaguá vai permanecer como uma capitania paulista durante muito tempo, sendo a quinta comarca da capitania de São Paulo.